Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindas, viu? Vou falar rapidinho aqui da casa, para quem não conhece, conhecer um pouquinho dos nossos trabalhos, tá bom? O GENC, ele nasceu através de um grupo chamado Grupo do Sopão, que existe até hoje, a casa. Desde 2013, esse grupo do Sopão nasceu na FEIR, que é o irmão Rodolfo, lá no Jardim das Indústrias. E aí esse grupo se formou e até hoje ele permanece servindo os nossos amigos em situação de rua, né? Com uma palavra amiga, com o conforto de uma comida, cobertor, as mantas térmicas, que são um projeto muito bacana que daqui a pouco de mostro para vocês. E também agora com as cestas básicas. Então, de lá para cá, esse grupo se formou e resolveu, como ele saiu da FEIR, nós resolvemos montar um novo lugar para que o grupo do Sopão não parasse. E com isso, nós fundamos o GENC. Então, o GENC existe por causa do Sopão, né? Então, estamos aí desde 2019, o GENC já existe. Estamos aqui desde janeiro nessa casa, graças a Deus, começamos ali no 31 de março e estamos aqui, tá bom? Então sejam bem-vindos. Nas segundas-feiras, nós temos um informativo aqui, mas ele não está atualizado, então eu vou atualizar aqui verbalmente para vocês. Segundas-feiras nós temos o ESD. O ESD, para quem não conhece, é igual à Escola de Aprendizes do Evangelho da Aliança. Essa casa ela é ligada à USE. O ESD ele é o ensino sistematizado da doutrina espírita. É igualzinho, só muda de idade, né? O caminho é o mesmo. Só muda como você tem o curso. Esse curso é feito aqui no GENC, presencial, de segunda a segundas-feiras, às 20 horas. E esse curso ele já está em andamento, também pode entrar online, às segundas-feiras, às 20 horas também. Então, tem tanto online para quem não pode estar presencial, né, como aqui na casa. Às terças-feiras nós estamos terminando um curso que era de reciclagem dos trabalhadores mediúnicos, né, pessoas que trabalham já no grupo de socorro. E desses trabalhos, nós já temos os socorros às terças-feiras, às 20 horas. E esse grupo de reciclagem que terminou agora vai montar um novo grupo ou se juntar a esse grupo de socorro nas terças-feiras mesmo. As quartas-feiras está livre, né? Ainda não temos. Provavelmente no ano que vem nós teremos o estudo de evangelho às quartas à noite aqui também. Quarta-feira, isso, perdão. Quarta-feira, esqueço de pôr aqui, esqueço de falar. Na minha cola. Às quartas-feiras tem um estudo online, tá? Para quem não sabe, é só você entrar como GENC e no Facebook, né? Estudo do Evangelho. Só entrar pelo Facebook, tá bom? Tem muito segredo. Às quintas-feiras aqui, né? A nossa palestra e passe, né? A primeira quinta de cada mês nós temos cartas consoladoras, que no caso é hoje, tá? É hoje? É. Primeira quinta, né? Então a gente tem as cartas consoladoras todas as primeiras quintas-feiras do mês. O que mais? Nós temos às sextas-feiras um grupo de voluntários que ajudam a picar os legumes, higienizar, que é um grupo que se reúne aqui às 14 horas, mais ou menos, de sexta-feira, que deixa tudo pronto para o pessoal que vem fazer o sopão no sábado. Então esse é um grupo de voluntários. No sábado nós temos um outro grupo de voluntários que vem fazer a comida, né, que vem produzir. E no próprio sábado, depois que esse grupo termina, um outro grupo de voluntários que vai entregar. Então assim, tem bastante gente trabalhando e está aberto, e o convite é estendido a todos vocês para qualquer trabalho da casa. Quem quiser começar um trabalho, eu quero cozinhar, eu quero vir picar, eu quero entregar, eu quero ajudar na cesta básica, eu quero ajudar no bazar, que eu vou falar daqui a pouco. Lavar panela, né, Júlio? Isso aí. Então aos sábados, todos os sábados nós temos o sopão, e uma vez por mês
as cestas básicas são entregues também, que são de sábado, na parte da manhã. De domingo, nós não temos nada por enquanto, mas a partir de 2023, provavelmente nós teremos 2 projetos no domingo, provavelmente não, nós teremos, que é domingo de manhã, que será igual às quintas-feiras aqui, palestra e paz, para quem não pode vir durante a semana, à noite, vai ter o domingo de manhã, para poder participar de um grupo, né, que tenha vontade de ir, tomar um passe. Então nós vamos abrir esse projeto de domingo a partir do ano que vem, e no próprio domingo nós teremos o curso de médiums a partir das 19 horas. Então o domingo é um dia meio, como se diz, né? Muita gente não faz muita coisa no domingo, mas que descansa, aí dorme à tarde, que é aquela sono gostoso da tarde, e acorda e vai ver eu ia falar Faustão, mas não é mais Faustão, né? Vai ver televisão. Então 19 horas do domingo é um dia, não é todo mundo que gosta do domingo da noite, né? Mas é um dia bem propício para a gente vir fazer o nosso curso de médiums, tá? Que nós teremos também nos domingos aqui. Fora isso, que ajuda a manter a casa. Nós temos o projeto da pizza, que são 4 vezes por ano, a cada trimestre, né? Esse ano nós deixamos de fazer porque o preço da mussarela foi tão absurdo que nós acabamos segurando um pouco para ver ter baixado. Então a partir do ano que vem a gente retoma as pizzas. E nós temos o nosso bazar, uma vez por mês, para poder manter a casa. A gente depende do bazar, que ele traz resultado financeiro para nós, mantermos a casa, mantermos os projetos, comprarmos. Muitas vezes as doações elas diminuem, nós estamos numa época meio complicada e as doações caíram bastante, então a gente precisa compor essas famílias com a cesta básica, né, que são quase 42 famílias, e a gente, com esse dinheiro a gente compra esses mantimentos, também ajuda, tá? Então, aceitamos doações de roupas usadas, o nosso bazar é um bazar bem bacana, eles são roupas boas, tem bastante coisa, tem CDs, tem utensílios domésticos, bijuterias. Oi? São lavadas? Isso, as roupas são lavadas, são passadas, tudo aqui, tá bom? Então vocês estão convidados. O próximo bazar vai ser no dia 17 agora, junto com a entrega da cesta básica também. Tá joia? Então esse é o recadinho. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham uma noite maravilhosa. Ah, é verdade. E nós temos agora um convite a fazer para vocês. Está tudo tão, a gente está decidindo tão rápido, está dando tempo de fazer nem os panfletos, para deixar pregadinho. No dia 22, na quinta-feira, né, que é uma quinta-feira às 8 horas da noite, nós vamos fazer o nosso encerramento. Então nós, provavelmente a palestra nossa vai ser a apresentação dos nossos projetos, do que aconteceu no ano de 2022 e os futuros que virão em 2023, os projetos. E tivemos uma confraternizaçãozinha. Se vocês quiserem participar, né? É só tem que trazer um pratinho. Sim, claro. Um pratinho de doce, de salgado, se quiser trazer. Pequenininho, porque todo mundo traz e fica muita coisa, né? Olha, esse pratinho. Tem que falar que é cheio, senão nós vamos trazer vazio para levar para casa. Isso aí. Mas vai também. Refrigerante também. Aí depois A casa vai comprar alguns Refrigerante, o gente vai comprar alguns refrigerantes. Tem aí também. Então é só um pratinho mesmo, tá bom? Então, assim, estão todos convidados a participar, tá? Muito obrigado. Vocês tenham uma noite muito boa. Eu vou para mim, não sei. Vamos então, levando nosso pensamento, vamos aqui nos envolvendo, sentindo as vibrações dessa casa, que nos abraça com muito carinho, e agradecendo ao mentor desta casa, nosso querido irmão Estevão, que junto com seus trabalhadores aqui nos recebem de braços abertos, nos dando as boas-vindas. Com muito carinho, vamos também agradecendo aos nossos anjos da guarda que nos acompanham, agradecer por tudo que eles fazem por nós, nos incluindo, procurando nos ajudar na medida que é possível, permitido, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Que eles, nesse momento, eles possam se sentir abraçados por cada um de nós,
gratidão. Com muito carinho, vamos saudando e agradecendo o nosso divino Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui com muita humildade, muito respeito, muito amor, só para lhe agradecer. Agradecer as bênçãos que recebemos diariamente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado, agradecer a oportunidade que nos dá de trabalho em sua seara, colocarmos em prática os seus ensinamentos. Gratidão por tudo que nos deixou, seus ensinamentos, suas lições, o exemplo de vida que nos deu para que possamos seguir para a nossa evolução. Mestre, humildemente pedimos as suas bênçãos para essa casa, para todos que aqui se encontram, para aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, e para todas as casas espíritas e todas as casas, templos, todas que falam em seu nome. E agradecidos que somos por tudo, pedimos licença para que possamos dar início a mais um aprendizado dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo e quanto é mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Eu? Ah, você vai apertando para mudar. Quero. Tecnologia com você. Nossa, tinha uns espíritos pingados aqui, agora tá cheio. Tá vendo? Valeu virar as costas dessas coisas. Todo mundo aí. Boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. É bom a gente brincar, né? Porque na casa espírita a gente tem que ser alegre, né? Jesus também não era assim. Ele sabia das tristezas, do sofrimento, mas ele era uma pessoa que gostava de alto astral e fazia alegria. Então a gente de vez em quando faz umas gracinhas, né? Por isso que eu chamo graça. Hoje nós vamos falar sobre educar os filhos. Eu achei esse texto, né, do Chico Xavier, né? E eu acho que nós esquecemos como educar os filhos, né? Ou essa nova geração esqueceu que filhos vieram para as nossas mãos para serem educados, né? Não é para ser punidos, é para ser educados, né? Com amor, né? Com entendimento e educados de forma carinhosa. Pode dar umas palmadinhas, de vez em quando não tem problema, né? Minha mãe falava assim: pé de galinha não mata tudo. Então, cada um sabe o tempero que vai dar naquela lição que a criança às vezes precisa. E eles vêm pequenininho para a nossa companhia, para a gente ser com carinho, autoridade com aquelas crianças, ou não, né? Se eu crio dentro da minha casa o reizinho, né, a princesa, né, até quando ele é reizinho, até quando ele é princesa? Aí ele vai ocupando espaços e depois eu não tenho como dizer não. E é o que a gente vê muito por aí hoje, né? Perdemos o controle, depois que faz? Aí o Chico, né, eu estava lá na leitura do Chico, olha. E todo mundo conhece o Chico Xavier, conhece? Pessoalmente. Pessoalmente, né? Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas nem precisa, né? A irradiação dele é tão grande que se falar assim, eu não ouvi falar do Chico, é porque não quer ouvir falar das coisas boas e aprender as coisas que precisamos. Então assim, aí ele fala assim, a criança é um problema muito curioso. Diz a psicologia moderna que nós devemos criar nossos filhos sem traumas, né? Não se pode dar uma palmada, não se pode repreender, não se pode falar coisa nenhuma. Não se pode traçar um programa para a criança, não se pode disciplinar. Será verdade isso? Né? Verdade o que Chico está colocando atrás do que está ali escrito. Não se pode, não se pode. E a criança pode tudo. E depois? Como nós vamos ter, que sociedade nós vamos ter depois de todas essas crianças cheias de vontade?
E qual é o papel da mãe e do pai? Quando Deus criou o homem e a mulher, quer dizer, criou o macho e a fêmea, o primeiro passo que ele estava pensando é na reprodução, para que nós, todos aqueles desencarnes, todas aquelas pessoas que desencarnam, com certeza iriam ser ocupada o espaço com novas pessoas, com novos seres, né? Então nós somos co-criadores, nós temos obrigação de cooperar com o nosso Pai Criador, Ele que é Deus, né? Então a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o conceito que é o conceito que a gente pode entender de Deus, que a gente jamais vamos entender a grandeza dessa criatura. Mas sabemos que Ele nos deixou uma série de obrigações como filhos dele, ainda rebeldes, mas que viemos aqui, né? Estamos caminhando numa longa caminhada, né? E bem lentos, mas estamos, né, indo nessa caminhada, porque a tendência é todos nós evoluirmos. E essa evolução, ela começa desde pequenininho. Então a criança, ela é um problema curioso, porque nós a fazemos dessa forma. Quando eu não posso educá-la, porque para não criar trauma. O que é criar trauma? Que trauma que eu vou criar numa criança? Né? Só se eu espancar essa criatura, né? E só se eu começar a bater e depois uma força tão grande aproxima de mim e eu não consigo parar de bater. Acontece isso na sociedade? Alguém já viu um caso assim? Não? Já viu? Você também? Todos nós, né? Quando as pessoas começam a espancar e depois não querem parar. E muitos pais, inclusive, chegam a matar a criança por causa dessa falta de controle. Então nós temos uma série de fatores que nos levam a isso. O que é a família, né? A família é feliz? Todo mundo aqui, né? Todo mundo levanta sorrindo, um para o outro, dá bom dia. Começa do marido e da mulher, né? Assim? Começa assim, né? Bom dia, meu amor, você dormiu bem? Onde você esteve essa noite, né? E trocam beijinhos, bom dia, vamos trabalhar, as crianças para a escola, né? Assim? Quem dera se fosse, né? Mas as famílias são conjuntos de espíritos que ali estão exatamente por causa das diferenças, por causa das dívidas do passado, mesmo que a gente não lembre, que a gente não saiba ou não queira, mesmo nós procuramos a não saber, mas essa é a verdade, né? E já sabemos que somos espíritos que passamos por processo de reencarnação. Todo mundo acredita aqui que nós somos espíritos reencarnantes? Né? Não tem jeito de ser diferente. Primeiro, pela justiça. Se Deus tem um conceito, se nós conhecemos que Deus é justo e bom, então Ele não vai castigar filho nenhum. Ele não criou o inferno porque Ele não quer filho nenhum no inferno. Ele não criou o céu porque Ele não precisa de gente malandra no céu, né? Mas Ele criou esse esquema que nós vamos sempre estar buscando nos melhorar, e isso só vai acontecer através das reencarnações, né? Jesus já falou isso: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então está bem claro, se não nascer de novo. O que é nascer? Não é sair do ventre da mãe? Então é novinho, olha, e não nascer de novo. Opa, se é não nascer de novo, essa criatura não existiu, né? Então veja como quando nós começamos a interpretar aquilo que Jesus deixou, que Jesus pregou, né? Que Jesus pregou, e depois os apóstolos, os discípulos foram
passando, nos trazendo conhecimentos, e muitos evangelhos, que inclusive tem os evangelhos são chamados assim, evangelhos apócrifos, aqueles que a Igreja Católica, não, esse aqui eu não quero, talvez tinha coisas lá que não combinha, e eles foram tirando. Mas o Marcos, o João, o Mateus e o Lucas, né, foram os que disseram tudo aquilo que Jesus falou. O Lucas, que as pessoas, inclusive Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala também, conversando com ele, que ele não foi apóstolo, né, e nem discípulo de Jesus, ele era um médico, e se interessou pela vida dessa criatura maravilhosa, brilhante que foi Jesus, e nos trouxe uma série das palavras dele, que Jesus não deixou nada escrito, mas deixou claramente que todos nós temos consciência do nosso papel na sociedade como seres sociais, né? Então, se tem se Deus, se ele falou, se está no Evangelho, a mulher sai de sua casa, o homem, né? E os dois se juntam, né? Falou que casa tem que vestir de noiva, que tem que confessar e comungar, tem que falar diante do povo, estou casando, né? Então isso é muito sério. Quando eu falo isso, eu estou mostrando à sociedade que eu assumi um papel seríssimo diante de Deus. E será que é o que nós fazemos? Né? Então hoje o casamento ficou muito banalizado. Mas por quê? Porque nós não conhecemos o outro. Nós não damos tempo para isso, estamos muito apressados com um comportamento que depois nós não sustentamos. E quando existe o casamento, não foi ao léu, ele existiu desde o início, lá no planejamento. Você vai casar com esse fulano, você, né? Então a gente sabe do marido que vai ter e aceitou, né? Da mulher que a gente vai ter que aguentar. Mas por quê? Porque é a forma da gente aprender a amar, aprender a perdoar, né? E acertando as arestas para um dia nós pertencermos a uma família universal. E atrás dessa proposta de Deus, primeiro é para que formássemos uma sociedade decente, né? Senão ia ficar como a família dos animais. O próprio Kardec, no livro, quando ele pergunta a respeito do casamento, ele fala: se não assumisse essa união, essa monogamia, como é que a sociedade estaria hoje? E ela hoje continua, porque nós sabemos de relacionamentos poligâmicos. Nós sabemos que tem países que o dinheiro fala mais alto, então o cara consegue sustentar a família, então ele pode sustentar 2, 3, e elas têm que engolir sapo, né? Tem que aceitar a situação. Mas será que temos que aceitar? Não, nós temos o livre-arbítrio, e essas leis vão modificando à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente. Qual que é a minha proposta? O que eu vim fazer aqui? De onde vim? Para onde vou? Né? E o que Deus espera de mim? Porque Ele não nos colocou aqui à toa. Tanto que tem dentro de cada um de nós as leis de Deus, que é a mesma lei da natureza. Você vê que a natureza, elas não reclamam de nada. O passarinho levanta e canta do mesmo jeito, o beija-flor faz a sua tarefa, as maritacas, né, que estão soltas em bem São José. Depois eles até se apresentavam com maior alegria para nos mostrar, para nos ensinar como nós precisamos andar dentro das leis de Deus, dentro da harmonia do universo. Porque eles estão preocupados com alguém ficou sabendo aí que o passarinho morreu de Covid, né? E eles não querem, nem estão sabendo o que está acontecendo tudo isso. Porque eles fazem parte dessa natureza e estão equilibrando a natureza. Nós, apesar de sermos espíritos, porque nós somos espíritos, eles são
inteligência, eles são princípio espiritual. Mas nós somos espíritos que temos o livre-arbítrio e que vamos fazer da nossa vida o que a gente bem quer, porque somos seres pensantes. Já passamos por toda aquela fase, aprendemos o que precisávamos aprender, é a nossa garantia da evolução, né? Por isso que o Leon Denis e o Kardec e todos nós já esquecemos a história de Adão e Eva, né? Nós vamos ouvir uma história de Adão e Eva, né? Porque é um absurdo. Deus criou um homem, uma mulher e vai fazer, né? Quando que a população ia chegar a esse tamanho? Porque nós já sabemos que nós somos essa cadeia. Por isso Deus não criou o mal. Deus não criou ninguém para o mal. O mal só existe porque nós ainda insistimos em criar esse mal. Porque o homem é que criou o mal, né? O demônio, a figura do demônio que as diversas igrejas dizem com esse nome, significa o gênero do mal, do egoísmo, da ganância, da vaidade, de tudo aquilo que foge da lei de Deus. Então Chico fala isso e fala: eu não sou adepto da palmatória e nem do chicote. Quem é adepto da palmatória e do chicote? Né? Mas sou amigo do diálogo e do muito amor para com a criança. Só existe diálogo dentro de uma família quando nós já desenvolvemos essa rotina do diálogo, né? Mas se não conhece o parceiro, já levanta de nariz torcido, já porque não sei, né? Estranho, né? Todo mundo, um comportamento assim, né? E somos seres pensantes. Estamos fazendo o quê? Se lemos, se sabemos da lei, se Jesus veio e nos mostrou, ensinou o amor incondicional, nós não vamos alcançá-lo tão cedo, mas é o primeiro passo. Agora, se eu sei de tudo isso, mas não faço força para melhorar, que vantagem leva Maria? Nenhuma. Então, nós vamos sempre estar caminhando e não saindo do lugar. Fazemos o círculo por muito tempo. Aí vem os problemas, vem as doenças, vem as reclamações, vem as depressões da vida. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa energia fluir para o bem. E foi para o bem que nós somos criados. E esse bem ele tem que começar de uma célula pequena, que é a família. Você não subiu? Cadê? Agora, sabendo que a criança está chegando de onde chegamos, das zonas umbralinas, olha para vocês verem, isso é o Chico que diz, das zonas umbralinas da espiritualidade, para reparar, para lutar, para trabalhar e para ter uma vida digna. Então, zonas umbralinas. Onde são essas zonas umbralinas? Porque todos nós, quando desencarnamos, nós vamos para um espaço que se chama erraticidade, né? Se eu saísse daqui e fosse direto para o céu, eu já sabia que eu ia para o céu e não tinha problema mais, né? Não, mas nós não vamos para o céu, não se iludam. Só porque nós fazemos comida, né? Não vamos para o céu. Primeiro que não existe esse céu que todo mundo, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Como que o nosso lar, para chegar no nosso lar, tem que suar a camisa, não é assim não. Então, mas se é uma pessoa, mas a pessoa é tão boa, né? Tão boazinha. Aí você não tem que ser boazinha não, você tem que ser você tem que buscar o seu crescimento espiritual e ter consciência que somos seres que estamos aqui para tirar os nossos defeitos do passado, que todos nós temos esse defeito. Então qualquer coisinha que eu faço já está bom? Não está bom. Se nós pensarmos, nós fazemos exatamente o limite necessário para suportar o outro, para o outro me aguentar. É isso que nós fazemos. E isso é muito pouco diante do que nós precisamos alcançar para buscar a espiritualidade. Então o céu está muito longe. Como Jesus disse,
ninguém sairá daqui enquanto não pagar até o último centavo. Tudo aquilo que ofende o irmão está contabilizado na nossa consciência. Por isso que tem no Evangelho, né? Quando as pessoas falam a palavra raca, né? Raca, não faz não, né? Fala raca e cospe do lado, assim, sai a faísca do ódio, com certeza. Então, isso nos mostra que nós precisamos aprender a respeitar o outro da forma que queremos ser respeitados. Isso começa onde? Na família. E se eu tiver de ser dura, tem 2 filhos, se um precisar de ser mais repreendido, eu tenho a obrigação de fazer por outro. Eu não estou sendo injusta. E que se eu falo que o meu amor pelos 2 filhos é idêntico, é mentira. Você tem um amor de mãe, mas você tem que ter o desconfiômetro de que como você vai aplicar esse amor para um filho que é mais obediente e para aquele que é mais rebelde. E aquele que é rebelde é que nos chama mais atenção. Que precisamos de acentuar mais assistência em cima dele, porque com certeza é aquele espírito lá de trás que veio para a família para que a gente acertasse. Toda a família não deu um filho rebelde, não tem, né? E depois não tem graça se todo mundo fosse santinho, bonitinho, né? Mas um vem para proteger a mãe, outro para proteger o pai, um irmão para proteger o outro, ou para criar caso com o outro. Eu vou azucrinar, ele me azucrina bem inteiro, eu vou reencarnar na família para ele aprender. E é assim, porque nós vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem, no mesmo âmbito familiar, na sociedade, né? Onde nós aprontamos, nós vamos ter que consertar. Então é ali. A atração está naquele local para corrigir. Então não é Deus que castiga, não somos nós que fazemos o nosso projeto reencarnatório. Agora, se nós damos mesada, isso é ótimo, né? É chique hoje, né? Dar mesada. E o filho cobra mesada, ele acha que está pouco, né? Antigamente a gente tinha mesada, nem sabia disso, né? Pai, me dá uma mesada. Peraí, meu filho, vou pegar uma mesa aqui, né? A mesada que a gente escutava do pai era essa aqui, né? Porque não podemos, gente. O que o pai precisa fazer em relação à educação do filho? Primeiro, preocupar que ele é um ser em evolução, mas a gente não sabe. A maioria das famílias não importam realmente com isso. Estamos afastados cada vez mais da divindade. Por quê? Porque sempre aprendemos que precisamos trabalhar e fazer e construir uma casa para dar conforto. Aí você morre de trabalhar a vida inteira. Você não está construindo a casa dar conforto para o outro, não. Você está alimentando o seu ego, né? Quero uma casa grande, agora eu preciso de um carro melhor, porque afinal de contas, o vizinho tem um carro. E vamos sendo engolidos por essas coisas. Vamos buscar o necessário. O que é necessário para mim? Às vezes o que é necessário para mim, para o outro é fútil. Mas então nós precisamos de manter, de chegar no ponto do limite, o que me é necessário, o que me é útil. Às vezes a pessoa mora num barracãozinho, feliz da vida, vai lá, levanta, trabalha, chega sorrindo e dorme sossegadinho. O outro tem todo conforto, dorme no cetinho, estava aquela coxa de retalho, né? Olha a música, que engraçado, né? Eu tinha na casa do idoso o pessoal cantando e presta atenção na música, né? Agora que você dorme, que a vida ficou melhor, você esqueceu tudo aquilo. Até o carinho, até o aperto, até a necessidade que os dois passavam e lutavam juntos, né? Então, para vocês verem, tudo isso nos remete lá no passado que nós deixamos distante e desaprendemos à medida que deixamos que o consumismo, que o materialismo, que a ganância fosse nos sufocando. Aí vamos nos afastamos de Deus, aí chega a família, chega os filhos. Eu vou dar ao meu filho tudo que eu nunca tive. Passei necessidade, fiz acontecer, não sei o que lá, mas hoje não. Então esquece. Foca nisso e esquece.
que aquele filho, ele veio para começar uma educação moral para ele ter uma vida digna. E a vida digna começa no respeito, né? No amor que o pai, no comportamento, no comportamento mesmo, no modo de proceder do pai e da mãe, porque nós somos referência dessas criaturas. Mas quando eu esqueço tudo isso e acho que ele está feliz da vida porque ele tem tênis novo, chega Natal, veja o Papai Noel, né? Papai Noel está em todos os cantos. Até agora eu fico andando de ônibus para baixo para cima e só escuto. Não escutei falar que por que existe Papai Noel e quem é Jesus. Ainda não escutei. Né? Então, para vocês verem, tudo isso vai nos afastando da divindade. Então, nós vamos ficando presos a coisas que não nos levam a nada. E quanto mais eu tenho, mais eu quero, e sinto aquele vazio. E olha a sociedade que nós temos. Se o resultado da educação familiar, né, o Emmanuel fala, e que mesmo Chico, ele fala e lamenta esse comportamento de família, porque, na realidade, quando chega lá na frente, nós vemos uma sociedade falida. Porque se nós não temos capacidade de gerir o nosso lar, organizar, ensinar as pessoas a respeitarem, como que essas criaturas vão chegar lá fora? E hoje é pior ainda, né? Por causa das mentes tão preocupadas com outras coisas, as crianças praticamente abandonadas, o governo abraça um projeto de creche, criança de 0 ano, de 1 ano. Ah, que beleza! Então todo mundo, já na gestação, a criança já está pensando, se ela não tem um primeiro sintoma assim, de rejeição, não é a hora de eu ter esse filho. Olha, já criou problema no psiquismo da criança. Mas que creche? Quem é que vai cuidar dessa criança? Eu preciso trabalhar. E quem é? Gente, nós temos que nos organizar, porque aquela criança veio para ficar naquela família com energia de pai e mãe, e não é a avó que tem que educar, não é a avó que tem que ficar pendurada com o filho, porque quanto mais folga nós damos às pessoas que são mães que vieram para lidar com o problema, para essa energia ficar cada vez mais saudável entre aqueles devedores, nós vamos só empurrar o problema para frente. Então precisamos entender isso. Muitas pessoas não entendem porque não são conduzidas a essa discussão. Mas o mundo, a vida inteira, foi gerada, a humanidade, em termos de religião, não foi? Tudo tem a religião no meio. Será por quê? Não estou falando de a religião do templo, da igreja, do templo. Mas muito antes de Jesus vir e falar do amor, ele mandou um tanto de prepostos para nos ensinar a amar um ao outro, a ter tolerância, a ter paciência. Então isso faz parte das rotinas de todos nós, porque faz parte de uma sociedade rebuscada na educação. Lá fora, nos países subdesenvolvidos, também tem essas coisas? Não. Talvez ela tenha uma frieza espiritual. Cada um para si, ninguém está preocupado com o outro. Não é assim? O Brasil, graças a Deus, é uma raça misturada, tem todo tipo de gente, e as pessoas se abraçam, socorrem. Então, isso é importante, esse calor humano que o brasileiro tem, vocês não encontram isso lá fora. Então, as pessoas que saem e vão buscar, na ilusão de buscar o ouro, de buscar a riqueza, eu vou porque lá tem uma vida melhor. Isso é mentira, gente. Então, o que você é aqui, você é lá fora. Porque o que está dentro de você é que te comanda. Não é porque você está lá nos Estados Unidos ganhando dinheiro que você é um cara feliz, às vezes tem uma frustração tão grande dentro de você. Então nós precisamos, igual Jesus falou, confessar-vos uns aos outros. Por isso existe a comunidade, a sociedade, o grupo kármico, vamos falar assim, apesar dessa palavra kármica é invenção também, mas que para um dá força para o outro. Porque esse ambiente nós não estamos aqui por acaso.
né? Eu estou aqui falando, pode entrar aqui e sair aqui, mas quando chega em casa eu vou ler. Realmente ela falou, a gente toca um no outro com palavras, com gestos, com ações e vamos curando a sociedade na sociedade hoje. Então cada um está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Parece que não, mas tem tudo, está em seu lugar, graças a Deus. E graças a Deus mesmo, porque é tudo graças a Ele. Não adianta você revoltar que você não quer ficar aqui. Olha, se a gente não quer ficar aqui, tem muita gente que desiste. Para onde que ele vai? Né? Quantos jovens desistiram do caminho? Será que valeu a pena? Né? Quantas pessoas, né, que querem sair da vida? E hoje os psicólogos falam que até as pessoas que se suicidam, elas não querem sair da vida, não querem morrer. Elas querem livrar da angústia. E onde está essa angústia? Na alma dela. Será por que ela está tão angustiada? Ou eu tenho tudo, eu tenho medo em casa, eu tenho uns filhos maravilhosos, será o que está acontecendo? Né? Porque a angústia da alma não tem riqueza nenhuma que supera. Então é isso que nós precisamos pensar quando vamos começar a instituir uma família, a ter os filhos. Raul Teixeira, um palestrante, ele fala, alguém perguntou para ele, quando que eu preciso educar o meu filho? Né? Desde o útero. Porque no momento que existe o encontro espermatozoide e o óvulo, já está ali pulsando a vida, porque quando aconteceu isso, já está na espiritualidade, ou há muito tempo já começou esse processo para ele encontrar com ela, e para depois chegar no processo dessa gestação. Então, quando percebe-se que é aceito, ele fica feliz. Quando ele é rejeitado, tudo isso fica dentro da gente. E vai crescendo. Quando a criança sai do útero, aí as coisas acontecem, né? Porque ela lembra, porque está lá no subconsciente. Ela ouviu que ela foi rejeitada, ela ouviu que não é hora, e já pensou que ia abortar. Então você, eu estou esperando essa chance de reencarnar e ela ainda quer me pôr para fora, socorro. Né? Pensa assim, gente, as crianças pensam assim. Por que elas pensam assim? Porque é um espírito que ainda vai diminuir, que à medida que a gestação vai aumentando, ele vai se diminuindo para na hora do nascimento, na hora que o bebê vai, você é corpo, esse corpo é meu. Então ele fica esperando para isso. Agora, se no meio do caminho tem essas interrupções, então ele sofre muito. E às vezes sofre e depois cobram a responsabilidade daquela criatura que não deixou de ser, de quem ajudou, de quem incentivou. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Porque por tudo a gente responde. Mas eu só dei opinião, ela quis abortar, eu falei, você quem sabe. Quer dizer, ela quem sabe. Mas se eu falar com ela de forma diferente, evitar isso, né? Então, por isso que a sociedade é desse jeito até hoje, porque nós queremos resolver o nosso problema com urgência, para o outro não saber, para o outro não ver. Não, eu não quero, eu vou sair da vida, porque todo mundo sabe que a vida que eu tive vida boa, fui milionária, aconteceu, agora que vergonha que eu vou passar. Aí eu vou sair da vida. E daí? Ela saiu da vida física, mas onde ela está? Sofrendo as consequências naquele ambiente que ela criou. Aí eu chamaria esse ambiente de inferno. E tudo isso pode ter um início desde a gestação, da primeira infância, da segunda infância, porque eu estou indiretamente cooperando com isso. Então o casamento ele é muito sério e não vem só fazer gracinha, só para, eu não vou aguentar ficar sozinho, então eu vou arrumar um companheiro, né? Não, porque só não existe a família composta com filhos e tudo, também por causa desses problemas, que às vezes a mulher não provocou tanto aborto em vidas passadas, e depois ela está louca para ter filhos. Então ela vai ter filhos, aquele filho abandonado, aqueles filhos que ficam
por aí que ela pode socorrer, aqueles filhos que estão nos abrigos que a gente não precisa levar para casa, mas pode assistir. Quantas vezes o Chico aconselhou mães que iam desesperadas buscando, eu disse, minha filha tem tantos filhos do coração por aí. Então a gente precisa pensar nisso. E nós já sabemos, não estou me punindo, eu não posso ter filho porque com certeza, não, nós não temos que achar. O problema do ser humano é o achismo, né? Então agora, se nós damos mesada para os meninos de 4 anos e se vamos na rua discutir com os outros, olha o perigo, né? Porque nós queremos defender nossa filha, nosso filho e achamos que eles são melhores que os filhos do vizinho, o que é que nós estamos criando a pretexto de não educar? Que isso é um pretexto para não educar, né? Agora, meu filho, de jeito nenhum, eu não me preocupo dele ter respeito com a irmãzinha em casa. Mas quando o outro lá fora mexe, aí eu vou lá e falo, de jeito nenhum, meu filho não fez isso. Então, gente, quantas famílias nós conhecemos que a mãe passou a mão na cabeça, não, de jeito nenhum, meu filho não faz isso, é má vontade de professora, não sei o quê. Quando ele vira adolescente, ele não tem a mãe mais para proteger, ele não tem a professora mais para chamar atenção, né? Então as escolas é um ambiente que dá muitas dicas. Outro dia eu estava lendo um livro do Leonardo Boff a respeito disso, dá muitas dicas para problemas que estão surgindo com as crianças. Mas tem pais que não vão na escola e vão para agredir o professor, porque não é meu filho que faz isso. Quando ele tem 17 anos, 18 anos, quando ele entra no mundo do crime, aí você não tem mais como segurar. E aí? Aí que começa o sofrimento. E principalmente para as mães, né? Porque se vocês forem nas portas das cadeias, vocês vão ver muito mais mães da... Aí lembra assim, nossa, mas eu devia ter pensado. Aí já era, gente. Já era, não tem jeito mais. Então a educação, e eu não estou falando de educação escolar, eu estou falando de educação moral com a vida digna. E a pessoa só tem vida digna se ela tem exemplos e vive intensamente essa vida da harmonia que começa no lar. Alguém já viu educação sem esforço, sem disciplina? Né? Educação. O Chico, quando ele começou o trabalho mediúnico dele, aliás, o Chico já, desde criança, né? Todo mundo sabe da vida do Chico, quem não sabe, é bom que busque entender que desde criança ele já tinha esse compromisso, que ele era um missionário, que é diferente, que muitos de nós viemos na Terra como missionários, muitos vieram, e o missionário também, ele sofre. Chico não sofreu, não. Ele não levou em consideração o seu sofrimento, porque aquilo para ele era uma dádiva para ele não desviar do seu caminho. E muitas vezes Deus nos dá uma doença aqui, um beliscãozinho ali, para nos mostrar que nós estamos nos desviando. Então a doença, o sofrimento, tem essa função pedagógica de nos acordar para não nos desviarmos muito daquilo que nós traçamos quando fizemos o nosso processo reencarnatório. Então, quando o Chico era já pequenininho, ele sofreu a vida inteira. Quando ele entrou na adolescência, também. Na escola, o pessoal ria dele quando ele fez aquela poesia, né, que ele mal escrevia e o espírito, professora, tem um espírito, aqui, tem alguém aqui mandando escrever isso. E o pessoal dava gargalhada, porque ele tinha todas as mediunidades, né? Por isso era essa pessoa maravilhosa que consolava todo mundo, que não levava em consideração as críticas, não levava em consideração que era considerado um babaca porque ele podia ter uma chance, né? Quando nós queremos usar da mediunidade para ganhar dinheiro, é uma chance maravilhosa. Mas será que é justo, né? Por isso Jesus disse, dá de graça o que de graça você recebeu. E ele não exige de nenhum de nós deixar de cumprir o papel de pai, de mãe, de esposa, de educação dos filhos, não, eu não tive tempo de fazer, porque eu tinha que ficar praticar minha mediunidade lá dentro do centro espírita. Eu precisava estar lá pregando. Não, Jesus não
exigiu que ninguém decorasse a Bíblia e ficasse pregando, enchendo a paciência das pessoas. Guiar é uma coisa, porque quando nós fazemos isso, forçamos alguém a aprender aquilo que a gente quer, nós estamos tolhindo o livre-arbítrio da pessoa. Mas não custa nada dar uma forcinha. Então, se eu não posso dar uma forcinha assim, você não pode ficar falando de religião, não sei o quê. Para isso, graças a Deus que eu sou espírita, que é ciência, filosofia e religião. Religião porque quando eu vejo que os fatos são comprovados, né, e a reencarnação, a imortalidade da alma, né, as diversas moradas da casa do Pai, quem é que vai negar? Depois que surgiu todas as descobertas, né, dos outros mundos, né, das galáxias, quem é que vai discutir? Né? Lá no início, a igreja que mandava e falava assim, não, a terra é que gira, o sol é que gira em torno da terra. Aí Galileu Galilei se ferrou, o Giordano Bruno, né, o Sócrates, mas a verdade sempre vai aparecer, não tem jeito. E agora está na hora dessa verdade. Então nós precisamos realmente pensar o que nós queremos do futuro. Agora quem vai ser a avó, quem está cuidando, né, de formar a família, pensar como que eu quero os filhos do futuro, porque agora as coisas estão na hora de passar um mata-borrão naquilo que tudo que nós erramos e que vamos fazer melhor. Porque nas próximas encarnações nós seremos esse pai, esse filho, esse neto, para nos realizarmos. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Veio bastante cartinhas. Hoje veio umas outras festinhas, mas a gente vai estar levando para outra casa. Outra casa, até semana que vem é o último dia que vai funcionar lá. Depois volta só em janeiro. Se a gente der, se puder, depois a graça traz. Lembrando que o telefone toca de lá para cá. E elas estão com algumas aqui, elas vão ler. Depois eu entrego para vocês. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Essas mensagens são, às vezes, mensagens de Natal, são mensagens de auxílio para nós. Eu vou ler uma aqui que eu achei bem bonita. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Já era noite. As primeiras estrelas começavam a se desenhar no firmamento. Ansiosamente, meu coração disparava dentro do meu peito. A claridade da lua podia-se deixar à vista toda aquela imensa e abastada fazenda. Tudo parecia acalmar. Somente o tilintar dos grilos faziam música para meus ouvidos. Todos se aquietavam, cansados pelo dia exaustivo de trabalho no cafezal. Mas naquele dia algo estava diferente. Brotava em meu coração uma esperança. Grossas lágrimas banhavam meu rosto e sentia uma leve ardência em uma cicatriz que há poucos dias o feitor teria cortado com a chibata. Contava com meus 25 anos. A saudade de meus pais e de minha terra natal fazia tremer todo o meu corpo. A casa grande estava em festa. Era um corre-corre, para que tudo saísse como a sinhá gostava. Minha Mariazinha não se encontrava como de costume ao meu lado, pois fora escolhida para o trabalho naquela noite. Segurando um pedaço de pão e uma caneca de água, sonhava com o firmamento. O Natal, o que seria essa festa? Teria algo a mais do que todas aquelas comidas? O que realmente se comemorava? Fiquei ali a pensar. Ao longe vi alguém que vinha, passos mansos, uma luz que me fez cegar. Parecia um anjo, senti algo inexplicável. Meu coração chegou a bater mais forte e alto do que o toque do atabaque. Silenciosamente, aquele ser sentou-se ao meu lado. Não consegui expressar nem mesmo a própria respiração. Ele me disse: meu filho, não temas. Vim lhe falar sobre essa formosa comemoração e como ela deve acontecer. Os homens devem buscar em seu coração, deixar seus corações livres do ódio, do rancor, da ganância.
Seus olhos devem estar atentos ao seu semelhante. Nada em excessos, a não ser o amor e a caridade. O brilho deve ser da luz que cada um traz dentro de si. A esperança e o compartilhar deve ser o presente oferecido aos irmãos. Só valem os sorrisos e os abraços fraternos. Nesse dia comemora o amor, a caridade e a fraternidade. Esse é o Natal que eu desejo para meus filhos. Ah, Senhor, e qual é o seu nome? Meu nome é amor e caridade. Uma mensagem bonita para a gente é pensar o que realmente significa o Natal. O que seria essa comemoração? O vestido bonito, a mesa farta, né? Tantas coisas. Vou pensar no nosso semelhante. Vou conseguir enxergar os nossos semelhantes através da casca, através da grosseira face, de ouvir, de estender uma mão. E não entregar somente as coisas materiais, mas olhar para dentro de cada um. E também para dentro de cada um de nós. Então é uma mensagem que o Espírito de Luz trouxe para a gente. Obrigada pela atenção. Maria Helena, pode ler a sua também. Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações. Que paz é essa, irmãos? Onde a encontramos? Onde procurá-la? Essa paz está tão perto de nós e não a enxergamos. Está no sorriso de uma criança, está dentro de nós, está no voltar para o nosso lar após um dia de trabalho, está no orvalho das plantas, na beleza do amor que sentimos quando socorremos o irmão necessitado. Essa paz está no coração do homem, o homem de fé, do homem que segue os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mestre querido, que nos presenteou com o Evangelho, que nos mostra o caminho a seguir, que nos ampara, que nos perdoa, que nos abraça quando necessitamos. Mestre Rabi da Galileia, que veio nos mostrar essa doutrina, que nos diz que somos eternos, que nunca estaremos perdidos, mas sempre melhores na volta para uma outra reencarnação. Dá-nos a certeza do encontro com nossos entes queridos, cada vez mais fortes, preparados para uma nova vida. Sabemos, irmãos, que o caminho é longo, mas é preciso seguir adiante, com fé e esperança. Saber que todos os caminhos levam a um só homem, Jesus, e a seu Pai, Deus Todo-Poderoso, quando nos disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. Todos que seguem, todos que vierem a mim e me seguirem, serão salvos. Cuidemos de nós, queridos amigos, de nossos pensamentos, de nossos atos, procurando sempre seguir os ensinamentos do Mestre. Fiquem em paz, queridos amigos. Boa noite a todos, muita paz. E a mensagem que veio para mim também é próxima a delas duas. Queridos irmãos em Cristo Jesus, necessário se faz um melhor entendimento sobre o sentido da festa do Natal. A doce presença do Mestre se torna mais sentida pela humanidade em busca da luz. E é nesse sentido que devemos vivenciar o que do mais alto é trazido a nós. Cores, energias renovadoras, tratamentos, tríades de espíritos luz em trabalho incessante para nosso despertar. Possamos abrir nossos corações para esse fluxo de harmoniosa melodia que desce à terra. Toda a energia sublime chegue a nós e consiga atender às nossas necessidades. O trabalho de nossos irmãos é árduo. Cabe a cada um estabelecer a sintonia adequada para que as maiores bênçãos cheguem até nós. Prece é sintonia com Deus. Evangelho é luz no caminho. Entendimento, paz. São essas pequenas decisões que fazem a grande diferença.
O Natal já está abençoado. Sintam, recebam a luz, cresçam para Deus. Dona Maria. João Carlos. Eu. Daniela. Ai, mamãe do mundo. Da mãe da. Neissa. Anne. Inês Guedes. Essa é da casa. Ana Rita de Jesus, aí. Ana Maria Chagas. Para você ir de quarta-feira, né? Ana Maria Chagas. Muita coisa. Sandra. Espera que eu vou ver. Emilisa. Daí você pode. O seu Wilson falou para mim que no ano que vem, se eu pretendo eu fico numa outra sala. Eu já tinha pensado em fazer isso ano que vem. E não entender aí. Que é outra coisa. Eu chego mais cedo, eu já vou embora. Porque você vai na exposição. Não, vai ter. O ano que vem eu vou ficar essa teturita nossa. Sim. Vou levar. Não, ela me ligou, ela vai pedir. Aí eu passei por.